Você já se comunicou com Deus? Ou Deus já se comunicou com você? Nesse nosso quinto episódio da série A História da Minha Vida Limitada, eu vou compartilhar com você um acontecimento em que para mim significou Deus falando diretamente comigo. Exatamente isso. Eu não sei se você já vivenciou alguma experiência parecida com essa que eu vou relatar aqui nesse vídeo, mas eu posso dizer que aquele dia, aquele acontecimento mudou o rumo da minha vida. Então fica comigo e seja muito bem-vindo aí ao quinto episódio da série A História da Minha Vida Ilimitada. Bora nessa! Então, se você está chegando por aqui por agora, não está sabendo, todos os domingos eu tenho liberado um vídeo relatando os passos da minha história, desde quando eu trabalhava com outra coisa, era insatisfeito com a vida, até esse momento atual, né? No quarto vídeo dessa história, eu compartilhei um pouco sobre como me chamaram de louco. Thiago, fizeram uma lavagem cerebral com você, porque eu tinha participado, de um curso de desenvolvimento pessoal, um curso de fim de semana. Depois eu estava começando a passar por um processo bem profundo de fazer uma série de cursos, sabe, assim, dentro dessa área do desenvolvimento pessoal. Falei sobre o primeiro módulo do curso de coaching que eu fiz, o treinamento da mente milionária, o Millionaire Mind, e foi realmente fantástico. E eu vou pegar esse vídeo daqui dando a continuidade daquela história que foi relatada no vídeo anterior, tá? Se você não assistiu, vai estar na descrição desse vídeo. No vídeo anterior, eu falei sobre o primeiro módulo do curso de coaching que aconteceu em março de 2016. E eu também fiz o Millionaire Mind e eu fui fazer também o primeiro módulo da formação em programação neurolinguística, que foi em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Entre o primeiro módulo e o segundo módulo do coaching, teve um intervalo de mais ou menos aproximadamente 30 dias, um mês de diferença. O coach foi feito lá em Nova Iguaçu, foi feito no Rio de Janeiro, e foi lá no Recreio dos Bandeirantes. Algo muito louco aconteceu nesse período de tempo, muito louco mesmo, que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte: quando a gente fez, eu, os meus sócios, enfim, alguns amigos participamos do primeiro curso no começo do ano de janeiro, que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, a gente tinha percebido de que aquela instituição, que eu já falei o nome algumas vezes e tal, ela precisava de uma empresa que lidasse melhor com a parte de design dela, sabe? A gente acabou sintonizando ali e falou, poxa, se a gente fechasse uma parceria com essa empresa, poderia ser algo bem legal, Porque olha quantas empresas que essa empresa lida, Então, criando uma parceria com ela, poderia ser interessante para ela apresentar a gente para outras empresas também. E a gente pescou isso em janeiro, sabe? Mas assim, a gente não tinha uma proximidade ainda tão grande com os donos da empresa, correto? Mas a gente ficou com aquilo na cabeça, tá? Você vai entender por que eu estou te falando disso. E no primeiro módulo do coaching, a gente acabou se aproximando um pouco mais dos donos da empresa, pegando um pouco mais de contato com as pessoas que trabalhavam, com a doutora Tânia e tal. E aí, a gente teve uma ideia muito curiosa, muito interessante no primeiro módulo do coaching. No caso, eu e meus ex-sócios, Pensou assim, cara, e se a gente fizesse um trabalho que seria como é que eu vou dizer? Um rebranding, que se chama uma revitalização da identidade visual desse instituto, dessa empresa, sem cobrar nada. A gente não fazia isso, de fazer algum projeto sem cobrar nada. A gente sempre que ia fazer um projeto, a gente cobrava. Só que a gente achou tão interessante que falou, se a gente fizesse um rebranding, uma revitalização desse projeto, a gente não cobrasse nada, a gente fizesse uma primeira etapa desse projeto e conseguisse uma oportunidade de apresentar, para eles terem uma ideia de quem nós somos e como que a gente trabalha bem, entendeu? Então a gente ficou com isso na cabeça e depois do primeiro módulo do coaching, a gente colocou isso como um objetivo que a gente iria fazer e até o segundo módulo do coaching, a gente iria apresentar esse projeto, que a gente iria, enfim, dar um jeito de apresentar para eles. E a nossa intenção era, inclusive, apresentar no segundo módulo do coaching, Ia ter vários empresários por lá e tal, então a gente imaginou, será que a gente não conseguiria meia horinha, 20 minutinhos para poder fazer essa apresentação? A gente ficou com isso na cabeça.
E tinha uma pessoa que estava atendendo a gente, que era a Cássila, que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, né? Que a gente começou a conversar isso com ela, entendeu? Poxa, Cássila, consegue lá pra gente meia horinha, 20 minutinhos pra gente fazer uma apresentação e tal, vai valer a pena, eles vão gostar demais. A Cássila acabou ajudando a gente a fazer isso. E, assim, eu estava fazendo aquele projeto, sabe, ainda de design, de brand e tal, mas lembra que eu te falei? Meu coração ele já não estava mais assim tão vibrante em relação a esse tipo de trabalho. Mas, mesmo assim, sabe, se eu for para fazer alguma coisa, eu vou dar um jeito de fazer isso bem feito, entendeu? Eu tenho essa, sei lá, essa filosofia de vida, entendeu? Acho que vou botar como uma filosofia de vida. Não sei se isso é assim ou não. E aí, acabou que a gente se comprometeu em fazer esse projeto. Cara, a gente começou a estudar sobre a empresa, começando a pegar referências, começando a entender mais, né, sobre a doutora Tânia. A gente começou a entender mais com profundidade o que ela fazia, até porque a gente estava fazendo os cursos com o Instituto, então a gente tinha uma noção, como que eu posso dizer? Não apenas uma visão de fora, mas a gente estava com uma visão de dentro do que acontecia, entendeu? E eu me lembro que até no primeiro módulo, eu cheguei a fazer algumas perguntas para ela, assim, a gente já estava um pouquinho com essa ideia, eu cheguei a fazer algumas perguntas para dar uma sondada, né? E aí, esse mês foi passando, foi colocado um desafio, né, nesse primeiro mês ali do coaching, que era aumentar o faturamento da empresa em 100%, se eu não me engano e tal. A gente se dedicou, cara, eu trabalhava muito naquele mês, eu passei a trabalhar muito mais do que eu já estava trabalhando, me dedicava muito mais, acordava muito mais cedo. E, inclusive, eu estava fazendo uma das técnicas que eu aprendi lá, que hoje, né, assim, eu até... É uma técnica parecida com a técnica que o Tony Robbins também faz no evento presencial dele, né, que se chama Círculo da Excelência. E eu adaptei essa técnica baseada também no que eu aprendi com o Richard Bandler e com o Tony Robbins ao vivo, e criei a técnica que eu chamo hoje de Vortex da Vida Ilimitada, que está dentro do portal, né? Uma técnica extremamente poderosa. E quando eu saí daquele primeiro módulo do coach, eu fazia essa técnica, tá? Que era uma técnica de você se visualizar entrando num círculo de energia, um círculo poderoso, tipo incorporando a sua melhor versão, entendeu? Eu adaptei essa técnica, eu melhorei essa técnica e eu criei essa técnica Vortex, né? Tá dentro do portal. Os nossos alunos gostam demais, né? Inclusive agora nesse mês de abril, a gente abriu as inscrições do portal, acho que foi no dia 4 de abril, e estava rolando a quinta jornada, né? Você participou da quinta jornada? Deixa nos comentários aí, né? Foi fantástico. Mais uma turma do portal, sensacional, né? Essa 10ª turma, né? E, enfim, até por isso que não teve os vídeos aqui, né? Nos últimos 2 domingos, né? Porque estava rolando as aulas da jornada e tal. Enfim, voltando aqui dentro do ponto que eu estava falando, essa técnica Vortex, que é hoje Vortex, eu estava fazendo uma parecida com essa, entendeu? E eu estava projetando a minha vida, eu trabalhando já com desenvolvimento humano, mesmo sem ter muita clareza, fazendo cursos, eu fazendo alguma coisa no mundo digital, ainda era tudo muito confuso na minha cabeça, entendeu? Beleza, vamos avançar aqui. Então, esse mês de março para abril, ele foi um mês em que eu lembro de ter trabalhado muito e várias paradas assim interessantes começaram a acontecer, entendeu? A gente conseguiu fechar um contrato legal com uma empresa que também fez os cursos, né? Uma empresa de Nova Iguaçu, não vou falar o nome agora, mas era de um outro xará também, o Thiago também, dono da empresa. Sabe, algumas coisas começaram a funcionar melhor nesse mês ali, assim, né? Financeiramente, mais ou menos, tá? Não era assim, nossa, caramba, tô ganhando muito dinheiro. Mas já deu uma boa melhorada, entendeu? Inclusive, isso dali estava dando um incentivo para se continuar estudando. Acendeu na mente a intenção de querer ir para o Master Coach, que ia acontecer em maio, em Orlando. Cara, pensar em ir para o Master Coach era uma coisa assim, muito distante. Muito distante. Dólar R$4, e eu mais 2 sócios, pagar R$16 mil de inscrição
né, na formação em Master Coach, mais passagem aérea, mais hotel, mais alimentação. Cara, era uma parada assim, eu vou falar para você, muito distante. Muito distante. Imagina, cara, como que eu vou pagar 16 mil reais numa formação se eu faço R$ 2.800 por mês, 3.000, 2.600 por mês? Como? Tipo uma coisa assim, muito distante da realidade. Passagem aérea, alimentação em dólar, tá louco, era muito distante. Mas isso a gente vai falar no vídeo mais pra frente. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente se dedicou muito nesse mês para poder conseguir criar um projeto, sabe? Para poder apresentar. Eu fiz edição de vídeo, que eu lembro, tinha um rapaz que trabalhava lá na empresa, acho que o Vitor, ele desenhou algumas coisas. Cara, o projeto ficou lindo, ficou muito legal, muito legal. E aí a gente tinha agora um desafio que era apresentar esse projeto, entendeu? Só que assim, esse mês de março ele estava acontecendo, só que tinha questões dentro da minha cabeça em que me deixava em altos e baixos, sabe? Eu lembro que o meu relacionamento, por exemplo, estava com muito altos e baixos, sabe? Nessa época, eu morava com uma pessoa, a gente já, sabe, a gente não estava se dando bem, eu tinha uma visão de futuro e eu queria algumas coisas e ela já estava querendo outras coisas, eu estava super viciado em estudar, então todo dia à noite, cara, eu chegava do trabalho, eu botava palestra, eu botava vídeo, era empreendedorismo, era coaching, era, sei lá, Érico Rocha, Hélio Couto, lá em Ribeiro, cara, era direto isso, não sei se você já passou por isso, e eu fiquei, né, isso já havia um bom tempo, não estava um mês fazendo isso, já estava um bom tempo fazendo isso, mas nessa época deu uma intensificada, entendeu? Eu acordava com fone de ouvido, escutando, eu ia dar uma corrida, uma caminhada, andar de bicicleta, cara, ouvindo o tempo inteiro palestra, o tempo inteiro. E mesmo dentro desses altos e baixos, assim, eu estava com um senso de confiança bem maior. E quando foi chegando perto desse segundo módulo do coaching, a gente, assim, tinha conseguido concluir o projeto, né? Era um projeto que a gente estava levando um vídeo para poder apresentar, uns slides para poder apresentar e umas peças para poder apresentar, né? E a gente conseguiu convencer a Cássila, a convencer a doutora Tânia de dar para a gente 20 minutos no sábado, né? Que a formação era quinta, sexta, sábado, domingo, no sábado, antes de abrir a sala para todos os alunos, né, entrarem. Ela conseguiu isso, 20 minutos era o tempo que a gente tinha. Né? E aí, uma coisa que era curiosa é que naquele sábado era quando ia acontecer a formatura, né, dos alunos ali do coaching. Então a gente tinha estudado um módulo em março e outro módulo em abril. E no sábado à noite era a formatura. Cara, e a gente foi no sábado de manhã lá para poder fazer a apresentação. Cara, foi muito sensacional. Meu Deus do céu, foi muito sensacional. A gente apresentou, conseguiu apresentar o projeto, eu lembro meio me tremendo e tal, assim, né? Meio preocupado, será que ela vai gostar, será que ela não vai gostar? E a gente apresentou e ela ficou de boquiaberta, sabe? Ela ficou assim, caiu o queixo, falou, cara, sensacional. Ela, assim, amou o projeto. E depois ela até compartilhou com a gente, ela, nossa, vocês não têm ideia, eu estava nervosa nessa parte da manhã porque eu já tinha tido uma experiência com uma outra agência que queria mudar a marca do Instituto e foi muito sofrido, sei lá, foi muito dolorido fazer isso, eu não gostei do projeto e tal, né? A gente perdeu um bom tempo e vocês acertaram, sabe, em cheio assim de primeiro, sabe? Claro que a gente ter acertado em cheio de primeiro foi porque, sabe, eu tinha vários anos de estudo dentro daquela área, tá? Era formado, a gente tocava muitos projetos, a gente era muito bom, sabe, fazendo aquele tipo de projeto, eu tenho que admitir, muito bom mesmo. A gente mandava super bem mesmo. Só que aí o que acontece? A gente fez a apresentação, a formação em coaching naquele fim de semana estava sendo sensacional, aprendendo muitas coisas e tal. E na noite, quando ia rolar a formatura, né, eu falei que eu tive um encontro, uma conversa com Deus, né, no começo desse vídeo. E você está até aqui até agora, você deve estar se perguntando, cara, você não falou nada de conversa com Deus, né?
Calma aí que você vai ver. Cara, ela simplesmente assim, de formatura, ia lá, chamava na frente cada pessoa e tal, para entregar o certificado, o diploma, aquela coisa toda. E aí, ela, junto com a equipe lá, selecionou pessoas em destaque, assim, dentro da formação mesmo em si, entendeu? Dentro daquela turma. Por exemplo, a empresa de destaque, a pessoa que se destacou por ajudar, o que mais conseguiu ter resultado, tipo, coisa assim, entendeu? E a gente acabou sendo a empresa, tipo assim, destaque do evento, entendeu? Da formação. E ela falou assim, e eu quero aproveitar aqui agora para apresentar a nova marca, né, do Instituto aqui para todos vocês. E botou o vídeo que a gente tinha feito, sabe? Tipo assim, ela já naquele dia mesmo já lançou a marca para todo mundo ver. E quem fez essa marca é a nossa nova agência e tal. E já falou que a gente ia ser parceiro dela, sem a gente ter assinado contrato, sem nada assim, sabe? Tipo, cara, e aquilo ali, assim, foi um choque, sabe, para mim. Para mim, para os meus sócios, né, tipo, na parte da noite, a gente não imaginava, todo mundo, sabe, parabenizando a gente, apertando mão e tal, pô, quero falar com vocês também e tal. Enfim, aquilo ali já começou a abrir várias possibilidades. E, cara, foi sensacional. Aquela noite foi muito incrível. Eu lembro que a gente saiu dali, a gente foi até um restaurante para poder almoçar junto com os amigos e tal, né, para poder almoçar, não, para poder jantar, né? E aí a conversa com Deus, assim, né, que nem eu falei, ela aconteceu no domingo de manhã. Cara, no domingo, eu tinha, né, alugado um apartamento, casinha ali com meus sócios lá perto, né, a gente estava dividindo lá, e nessa época eu já estava, na parte da manhã, praticando a meditação, né? Então eu acordava um pouco mais cedo, fazia minhas afirmações, minhas declarações, as minhas técnicas e tal, e dava uma meditada, 5 minutos, 10 minutinhos, silenciava minha mente, sentava e tal. E como eu estava próximo da praia, naquela ocasião, na Praia do Recreio, cara, foi muito incrível, eu lembro até hoje, assim, sabe, do sentimento, do feeling ali, sabe, assim, né, do que aconteceu naquele dia, naquela manhã de domingo. Eu saí, né, de casa assim. Eu lembro que nesse domingo eu acordei meio parecendo que eu estava num sonho, não sei explicar muito bem, sabe? Mas eu estava estranho, eu estava mexido. Parecia que, sei lá, alguma coisa não estava certa, entendeu? Era tipo isso. E eu não sei se já aconteceu com você dentro desse processo de estudo, de você se sentir confuso e questionar um pouco a sua própria existência, a sua própria vida, quem você é, o que você está fazendo, o que você está fazendo com a sua vida, se você está no caminho certo, se você não está no caminho certo. Enfim, e às vezes isso batia para mim de uma forma tão, acho que tão forte, sabe, assim, e que, sei lá, me fazia duvidar disso tudo e falar assim, cara, será que eu tô sendo meio otário, meio idiota de acreditar nessas coisas, que a gente pode mudar a nossa vida, que a gente pode mudar a nossa realidade e tal, que eu posso criar uma realidade diferente, que eu posso, sei lá, prosperar, que eu posso, sei lá, sair desse ciclo muito louco que eu tô, sabe? Será que eu tô sendo passado, né, de louco e tal? Passava na minha cabeça isso. E eu lembro de ter saído de casa descalço. Eu lembro de ter saído descalço, que era relativamente perto da praia. Assim, fui andando descalço e tal. Falei, pô, vou dar uma meditada na praia aqui. Fui caminhando, né? E naquele mar de confusão, fui lá, né? Fechei meus olhos. O dia estava meio nublado esse dia. Não estava um dia assim de sol lindo e tal. A praia estava meio bem vazia, assim, né? O horário era bem cedo. Era tipo umas 6 e pouca da manhã. Aquela areia da praia meio úmida, sabe? E que, tipo assim, meio úmida da noite, né? Não é úmida da praia, meio úmida da noite, assim, que você, se você sentar na areia, você vai sair, tipo, com
com a bermuda, com a calça, com o short molhado, sabe? E eu fui lá, mesmo assim, eu dei uma passada de pé ali e tal, para ver se eu arrumava um lugar mais sequinho. Fui lá, sentei, e aí, sabe, dei minha meditada, tava assim com a mente vagando muito, e abri os olhos assim, né? E naquela meditação eu lembro de vir muitas dúvidas assim, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo isso? E será que isso que eu estou fazendo de querer sair do relacionamento está certo? De, né, agora e que as coisas estão começando a funcionar, sei lá, para a empresa, tipo uma noite, sabe, incrível que a gente teve, possibilidades, parcerias incríveis que a gente teve, e eu estou querendo sair disso, e eu não gosto mais de fazer esse tipo de trabalho. Será que eu realmente tenho que, sabe, sei lá, acho que é uma autossabotagem em relação, sei lá, a dar certo, sabe, a fazer as coisas darem certo. E aí, eu sentado ainda comecei a me questionar, né? Isso tudo assim, uma conversa interna muito grande, e eu ainda era muito resistente à ideia de Deus, uma ideia do universo, que tudo é uma coisa só, de que eu posso ouvir mais a voz, sabe, da intuição, a voz de Deus mesmo, sabe? Eu tinha muita resistência em relação a isso, e eu me lembro assim de estar sentado na areia, de perguntar, né? Tipo, de se fazer essa pergunta mentalmente, né? Se eu estou no caminho certo, você tem como me dar alguma amostra disso? Não sei se foi exatamente assim, sabe? Mas eu meio que questionei, assim, sabe? Tipo, eu perguntei, pedi meio que, sabe, um guia, assim, sabe? Se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo as coisas certas, se realmente existe Deus, existe alguma força superior, me mostra, me dê uma mostra disso. Foi tipo isso que aconteceu na minha cabeça, né? E caraca, cara, foi muito incrível isso. Eu lembro de simplesmente sentir assim no meu corpo: levanta e caminha até a água. Só que assim, mesmo eu ouvindo isso, tinha, sei lá, meio uma resistência, sabe? Porque tava tudo nublado, não tava quente, tava, sei lá, meio friozinho, sabe? Tava meio com a bunda molhada ali por causa da areia, sabe? Tipo, né, com as pernas meio úmidas ali, né, da areia mesmo e tal. Mas, tipo, eu ouvi isso. Levanta e caminha até a água. E foi lá o Thiago. Resolveu levantar. Eu não ia fazer isso, eu só ia sentar na areia, meditar mais para trás. Eu não estava bem perto da água, né? A faixa de areia no Recreio é uma faixa de areia bem larga, então eu estava bem mais para trás. Eu não ia até lá na frente, só queria estar ali na areia mesmo, ver o visual bonito e tal, assim, né? Mesmo nublado. Mas ver isso. Eu estava bem ligado no horário também, né? Porque ainda tinha que tomar banho, se preparar, ia comer alguma coisa, né? Um café da manhã e tal, para poder ir para lá. E aconteceu isso. Levanta e vai até lá. E o Thiago foi lá e levantou. E foi andando, tranquilamente na areia. E assim, eu chegando perto da areia, tem a faixa de areia e não tava a areia reto, a água já na mesma faixa. Eu não sei se você já viu em algumas situações de praia que às vezes o mar fica batendo e fica tipo assim, um altinho de areia bem mais alto, sabe? Que aí você meio que pisa por cima assim, dá uma desmanchada. Geralmente é lugar onde bate, tem ondas mais assim na beirada, né? E eu lembro que tinha assim uma areia e tinha esse altinho assim, né? Tipo a faixa de areia normal, esse altinho onde a onda meio que tava batendo mais forte, né, e tal. E na parte de baixo, assim que eu cheguei ali em cima, eu olhei para baixo, eu vi um peixe. Olha que louco, cara. Eu vi um peixe, tipo assim, morrendo sem oxigênio, entendeu? Sem oxigênio não, sem água, né? Ele tava simplesmente se debatendo ali,
parecia que ele já estava se debatendo há um tempo, porque tinha tipo umas marcas no chão. E eu juro, assim, na hora que eu vi aquele peixe, cara, eu me arrepiei dos pés à cabeça, eu senti. Eu não sei, cara, se foi Deus que eu senti, mas eu senti algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido daquele jeito na vida. Nunca, 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 nunca. Nada parecido com aquilo. Simplesmente eu senti quase que sei lá, só pode ser o Espírito Santo de Deus. Cara, eu senti algo sensacional dentro de mim. Quase como assim, você queria uma resposta? Tá aí a resposta, o peixe. E eu fui lá, desci assim, tipo, botei o pé, sabe? Meio que dei tipo um chutinho de leve, dei uma arrastadinha assim no peixe, para ele conseguir dar uma rolada e entrar na água e tal. Meio que ajudei o peixe a voltar, né, para a vida, para o habitat dele, né? Tem que cair uma ficha aqui agora, né? Talvez ali foi. Nunca tinha pensado nesse jeito, meu Deus. Que talvez aquilo ali tinha que ser, né? Eu estava me sentindo um peixe fora d'água. Caraca, eu nunca tinha virado a ficha com isso. Meu Deus, veio aqui agora. Talvez era exatamente isso. Eu estava um peixe fora d'água e ali foi uma metáfora para que eu me tornasse um peixe dentro d'água fazendo o que eu amo. Caraca, eu nunca tinha pensado desse jeito, meu Deus. E eu coloquei o peixe ali para dentro d'água. E eu te falo uma coisa, aquela experiência que eu tive, cara, começou a cair lágrimas na hora do meu rosto. Começou a... Eu fiquei todo arrepiado, eu lembro de, sabe, assim, de ficar meio aéreo, inclusive, sabe? E aí eu fui voltando para casa assim, sabe quando você para assim e fica olhando para um lugar, mas sua mente está lá em outro lugar completamente diferente? Sabe quando você vê alguém que está assim, a pessoa está lá olhando uma coisa, mas ela está em outro lugar? Eu vi que voltei lá para o apartamento, para casa assim, antes de começar o curso. Eu olhava assim para o nada e eu fiquei muito disperso, muito disperso. E cheguei em casa, nem falei nada com meus sócios e tal. Botei sobre isso, né? Botei minha roupa e tal. A gente foi pro curso e, né, tinha a doutora Tânia, né, que dava o curso, e tinha o marido dela também, né, o esposo dela também, né, que é o Michael. E aí que eu estava tão disperso que num determinado momento do curso, o Michael olhou para mim assim e, tipo, ele me chamou, né? Aí me chamou até para fora da sala, né? Assim. Aí eu falei, cara, chega aí, vamos conversar ali, tal. Aí eu não entendi nada, assim, sabe? Eu falei, cara, ele tá me chamando, né? Pegou, sentou ali, aí vai um café aí, pegou, né? Deu um café, né? E era muito, muito, muito legal conversar com o Michel, cara. Aí eu falei, e aí, o que aconteceu, cara? Tá meio aéreo hoje aí, tá meio disperso e tal, né? E aí eu comecei a relatar para ele, assim, sabe? Tipo, toda a confusão interna que eu estava vivenciando, a dúvida em relação ao trabalho. O cara tinha acabado de fechar, né, uma parceria com ele no dia anterior e estava falando, não sei se eu quero continuar fazendo isso, cara, e tal. Todas as minhas dúvidas, pô, cara, vocês são muito bons nisso e tal, né? E naquela reunião não, né? Naquele bate-papo assim, né? Eu lembro de ter falado com ele em relação a relacionamento, né? Que eu estava na dúvida, né? Se eu saía, se eu continuava. Ele perguntou, você ama? Né? Eu lembro dele perguntar isso. Eu falei, cara, acho que não. Acho que não mais. Tal. Tô me vendo numa outra realidade. E aí ele me falou algo assim que foi muito marcante para mim, sabe? E acho que muitas vezes que eu, sei lá, comecei a duvidar de que algo era possível, eu lembrei, muitas vezes, de verdade, eu lembrei disso. Que ele falou assim, cara, há 5 anos atrás, eu era um Zé Ninguém que estava aposentado de jogar futebol, tinha lesionado o joelho, ganhava R$ 1.000 e poucos por mês de pensão, sei lá, alguma coisa assim. E
comecei com a doutora Tânia esse trabalho. Ele falou, no começo é muito difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar por conta das crenças e tal. Mas ele falou, teve várias vezes, várias, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes não, mas várias vezes em que a gente começou a acreditar em alguma coisa e mesmo quando tudo parecia estar ao contrário, a gente continuava acreditando. E às vezes em um dia o jogo virava, às vezes numa tarde o jogo virava. Quantas vezes eu saí para poder, por exemplo, vender curso e não tinha ninguém dentro da sala de aula. Não tinha ninguém dentro da sala de aula. E eu acreditava que aquela sala ia ter pessoas, sabe? E conseguia fazer isso acontecer. Então, cara, se você está querendo alguma coisa, você tem que acreditar a todo momento, independente do que você está vendo acontecendo agora no teu mundo. Entendeu? Então, se você quer isso, você realmente tem que acreditar de que isso é seu, de que é. E sem duvidar nunca de que é. E eu me recordo de várias situações de quando eu pensei em... Não pensar em desistir, porque eu acho que eu nunca pensei em desistir, sabe? Assim, de abandonar. Mas de querer colocar para depois, querer deixar para depois, sabe? Aquela foi uma ideia muito importante. Só que, para mim, o que me marcou de verdade foi aquele encontro com um peixe. E que até hoje, aqui gravando esse vídeo aqui agora, eu tive essa tomada de consciência que, né, eu estava um peixe fora d'água. Né? Eu nunca tinha pensado nesse formato, né, nessa maneira, né, para a gente ver como que é interessante compartilhar, né, as nossas histórias. E aquele acontecimento foi muito impactante, muito importante assim, na minha trajetória, sabe? Porque eu senti uma conexão muito grande com Deus. E na outra semana ia acontecer a formatura do curso de programação neurolinguística, né? A gente ia terminar e ali já seria um outro passo assim, né, dentro desse processo da cocriação da realidade, fazendo os cursos. Só que eu vou deixar para poder falar disso, né, da outra formação em programação neurolinguística e, enfim, do que começou a vir na sequência. Eu saí de casa e dormi no sofá da empresa, até eu ir para os Estados Unidos e tal, né? Eu vou relatar isso tudo também nos próximos vídeos. Antes só de acabar esse vídeo, eu quero trazer aqui o aprendizado que talvez você possa levar, entendeu? Que é, você não está vendo algo acontecendo para você hoje, não quer dizer que não esteja acontecendo. É tipo uma corrida de submarino, né? Se você olha por cima da água, você não vê nada. Você nem sabe que está rolando ali uma corrida de submarino, né? Outra coisa, você tem que acreditar, bem acreditado mesmo, nas coisas que você quer. Outra, escute a voz da sua intuição. Escute, fale com Deus, converse com Deus, converse com o universo. Deixe-se ser guiado. Assim como eu deixei, né, ser guiado, né? Vai lá e veja o que tem para você, sabe? Vai até lá. Às vezes isso é muito importante. Você simplesmente ouvir, simplesmente ir lá e, sabe, ouvir a voz da tua consciência. E por fim, a última coisa que eu quero te deixar é, desde que eu passei a fazer curso em cima de curso, curso em cima de curso, a minha vida só melhorou. E no começo, quando eu ia fazer os cursos, eu realmente não sabia o que eu ia fazer para poder pagar. Mas eu me comprometi a fazer e o universo sempre colocou o dinheiro, as pessoas, as possibilidades e tudo que me foi necessário para poder criar isso. Então, se é o seu momento, se é, sabe, as tuas circunstâncias, a nossa mente ela pode jogar muito contra a gente, como ela também pode jogar ao nosso favor. Quero ver você nos comentários com o que mais possa ter virado a chave aí para você, nesse 5º episódio da série História da Minha Vida Ilimitada.
Beijo grandão no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.